Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Como vocês sabem, nossos vídeos se prendem basicamente a itens de colecionador. Só que isso é uma coisa muito abrangente, né? Cada um coleciona o que acha mais legal e mais interessante. O nosso foco, o nosso recorte é basicamente história em quadrinho de super-heróis, rock erudito, o rock da melhor qualidade, e também filmes, séries e romances, literatura. Literatura é a base de tudo isso aí, né? A partir da literatura, principalmente a literatura mais clássica, você constrói qualquer uma dessas outras obras. Você constrói filmes, séries, histórias em quadrinho e por aí vai. Quanto maior a sua bagagem da literatura clássica, mais você tem potencial para construir novas criações, né? E usar também esse conhecimento, essa cultura literária para diversas atitudes, diversas palestras, diversas aulas que você pode dar em qualquer área, tá, gente? Não é só para o professor de língua portuguesa ou de literatura, não! É para o psicólogo, é para o administrador de empresas, é para diversas áreas. Você pode usar esse conhecimento para fazer referências que vão tornar as suas palestras, as suas aulas, coisas mais dinâmicas, mais interessantes, mais atraentes, tá? E eu tenho falado diversos vídeos meus a esse respeito. Já falei, né, de vários livros da literatura clássica, já citei aqui, por exemplo, O Conde de Monte Cristo, já citei Um Estranho numa Terra Estranha, já citei o Bernard Cornwell, quando ele faz Crônicas de Arthur. É muita coisa boa que você está aí à sua disposição e a grande maioria não sabe explorar, até porque não tem essa informação. Tá? Quando você não tem um professor, um influenciador, seja lá o nome que você quiser dar, que dê sugestões desse nível, você não tem acesso, apenas porque você não conhece. Logicamente, nós temos que despertar também a nossa curiosidade. Se você viu um filme, se você viu uma série, pesquise um pouco sobre o filme, a série, o anime, o mangá, o quadrinho e veja no que ele se baseou. Frequentemente vai haver uma reflexão em alguma coisa maior, mais antiga, mais profunda e que vai ser muito interessante para você saber de onde o autor tirou aquela ideia original que você já gostou naquele veículo, naquele meio que possibilitou você a ter acesso àquela história. Cabe a nós despertar uma coisa chamada curiosidade. Viu um filme? Tenta saber mais. Qual foi a origem da história? De onde veio? É um roteiro original? É baseado num livro? É baseado numa história em quadrinho? É baseado num filme anterior? Numa série? Tudo isso aí você tem que refletir, tá? E eu tenho citado aqui nos meus vídeos diversas criações, diversas obras que eu agora vou até apontar aqui um pouquinho, tá? Eu vou citar aqui, eu vou mostrar aqui, eu já mostrei no outro vídeo que eu falei desse romance de ficção científica extraordinário que é Um Estranho numa Terra Estranha. Essa versão aqui é uma edição bem antiga do Círculo do Livro, que você até encontra isso aqui em sebo, tá? Encontra bastante. É uma edição muito boa, que vale a pena. Mas existem edições mais novas. Só que essa aqui, ela é uma edição de capa dura, mais bem acabada, uma capinha bacana, vem com um acetatozinho aqui de protetor. É legal, é coisa de colecionador, né? Mas vale muito a pena, é um romance de ficção científica, escrito pelo Robert Heinlein, que é um dos melhores escritores de ficção científica, eu diria aí no mesmo nível de um Arthur Charles Clarke, né?
o Arthur C. Clarke, como era mais conhecido, de um Isaac Asimov e de um Ray Bradbury, que era o triunvirar, né? O ABC da ficção científica lá dos anos 70, eram esses três aí, Isaac Asimov, Ray Bradbury e Arthur Clarke, né? Mas o Robert Heinlein não fica nada a dever a esses três aí, principalmente nesse romance aqui, que é Um Estranho numa Terra Estranha, que ele, na verdade, usa como pano de fundo para debater a alma humana, a psique humana, os comportamentos humanos através de um extraterrestre que chega à Terra. É um romance absolutamente sensacional, mas eu já gravei um vídeo falando sobre ele, tá? Procura aí Um Estranho, uma Terra Estranha do nosso canal Coisa de Colecionador, que você vai encontrar e vai querer esse livro. Outro livro que eu já citei também nos nossos videozinhos aqui é esse aqui, ó, Vampiros do Espaço, Colin Wilson. O Colin Wilson, Vampiros do Espaço, que tem um título que, na minha opinião, eu nem sei se eu gosto, tá? Para ser sincero com vocês, porque ele faz uma referência a um clichê dos filmes de terror, vampiros, tal, que eu, sinceramente, não foi por esse título que eu comprei esse livro. Eu comprei esse livro porque esse livro é a inspiração de um filme que eu considero muito, muito bom, que é o Força Sinistra, do início dos anos 80, um filme inglês do início dos anos 80 chamado Força Sinistra. Ele se baseia nesse livro aqui. Porém, eles são obras que eu diria que são complementares. Por que complementares? O filme pegou esse tema aqui para poder contar uma outra história. Ele usa os elementos principais dessa história aqui para contar uma história mais de terror sobrenatural e de ficção científica. Ele pega os elementos que interessam para ele para fazer esse trabalho aqui, que é sensacional. Eu diria que o filme é absolutamente impecável, muito bom mesmo. Mas se você tiver a oportunidade de ler o livro Vampiros do Espaço, do Colin Wilson, você vai complementar a sua literatura, vai complementar o seu conhecimento. Porque ele faz uma abordagem aqui no livro que o filme não tem a oportunidade de fazer, que aborda uma questão um pouco mais humana, digamos assim, né? Não tão sobrenatural, não tão fantasiosa, um pouco mais realista, que é abordar aquela questão de que as pessoas têm características tão diferentes entre si que muitas vezes uma pessoa que é muito energética, é muito dinâmica, é muito potencial, ela pode ser sugada, ela pode ser chupada como se fosse um vampiro por uma pessoa que é meio down, que é meio deprê, que é meio baixo astral, né? Você já deve ter visto isso, ou talvez já tenha até experimentado isso, no momento que você está se sentindo muitíssimo bem e de repente você encontra uma pessoa deprimida, chateada, triste e ela meio que reboca você para aquele mundo dela, para aquele universo dela de depressão, de tristeza. Aqui o autor, num livro, tem mais espaço para abordar essa possibilidade de sucção de energia, tá? O Vampiros do Espaço do Colin Wilson vai mais por esse caminho. Inclusive, ele desenvolve algumas teses aqui sobre essa questão do vampiro de energia. Não é o vampiro de sangue, de pescoço, de sugar. Não, isso não. É o vampiro de energia. Aquela pessoa que consome a sua energia positiva e transforma numa energia meio negativa. Muito bem. Porém, depois desse preâmbulo aqui de apenas 9 minutos, até que eu consegui me controlar dessa vez, eu quero falar de um outro romance que eu acho absolutamente sensacional, talvez até melhor do que esses dois que eu citei até agora. Porém, antes eu vou pedir a vocês aquele imenso favor, porque é um favor que vocês fazem pra gente, tá? E se inscrever no canal. E no final, se você gostar do papo, deixa o seu gostei. Não gostou? Tá com não gostei. Faz parte da brincadeira. Não me incomoda a mim. Se você não gostou, muitas vezes é inveja. Mas eu relaxo,
porque acho que quando a gente se expõe dessa forma, você tem que estar preparado para tomar pedrada, para tomar, né? Você vira vidraça, e quando você vira vidraça, você está sujeito àquelas pessoas que não criticam você com uma boa intenção, criticam apenas por uma questão de inveja. Mas faz parte, eu analisarei todos os comentários, sejam positivos ou sejam negativos, da mesma maneira, com muito equilíbrio, com muito bom senso, e responderei a todos na medida do possível. Romance de hoje é A Noite dos Tempos, do René Barjavel, do francês René Barjavel. Está aqui numa edição também clássica, antigona, do Círculo do Livro, tá? Que é uma coleção assim maravilhosa, uma editora sensacional, que lá nos anos 80 nos fez ler muita coisa boa, porque nós tínhamos que comprar um livro por mês. É um clube do livro, né? Continua existindo, e que nos obrigava a escolher pelo menos um livro por mês. Eu lembro muito bem que na época a minha assinatura era junta com a minha mãe, porque, né, as finanças não eram assim tão fáceis, nunca foram e nunca serão no Brasil. Provavelmente nós nunca teremos dinheiro para investir em tudo que nós gostamos. Porém, eu tinha um trato com a minha mãe, e então um mês ela escolhia um livro, pelo menos um livro para ela, para a gente manter a assinatura, e no outro mês eu escolhia um livro para mim. E eu sempre escolhia livros de ficção científica, né? Daqui vem, então, o Colin Wilson, vem aqui Um Estranho numa Terra Estranha, vem Isaac Asimov, vem Arthur Clarke, vem Ray Bradbury, vem um monte de gente boa que eu li naquela época. E li A Noite dos Tempos, do René Barjavel. E, sinceramente, gente, esse aqui, eu posso dizer quase que com absoluta certeza, é o melhor romance de ficção científica que eu já li na vida. Sabe por quê? Porque ele equilibra absolutamente tudo de uma maneira extraordinária, uma coisa de artista de circo, sabe? Artista de circo consegue equilibrar tudo, né? Ao mesmo tempo, ele conseguiu equilibrar René Barjavel conseguiu equilibrar absolutamente tudo em A Noite dos Tempos. É um romance de ficção científica, ponto. Ponto o cacete, né? Porque ele tem muito mais. Além da ficção científica, ele tem um romance de amor extraordinário de dois personagens que, na verdade, não se conhecem, que nunca tiveram o menor contato físico. O autor do livro, ele faz uma voz, ele cria uma voz de um narrador. E esse narrador está apaixonado por uma das personagens mais importantes do livro, sem ter conhecido ela pessoalmente. Ele se apaixona por uma narração, por uma narrativa que ela faz num determinado momento aqui. E que ele vai descobrindo aos poucos. Por quê? O romance se passa num grupo de cientistas que no Polo Sul encontram uma redoma, um ambiente preservado por milênios. Milênios tem ali um casal misterioso congelado e é descoberto por esses cientistas. A partir daí, um cientista começa a narrar a história, claramente já tendo vivenciado a história por completo. Ou seja, ele começa a narrativa sabendo o final da história, só que ele não conta para você. Então ele conta, ele cria um grande mistério, um mistério extraordinário que te leva obrigatoriamente até a última página do livro. Mesmo você sabendo que o final não vai ser o que você gostaria. Não é um final feliz, mas é um final adequado, equilibrado, proporcional, tá? E então, no meio da narrativa, ele vai contando todo o processo de descoberta desse casal misterioso dentro de um ambiente fechado, hermético, lá no Polo Sul, que foi descoberto de uma maneira totalmente inesperada. E aí vem a história da mulher do casal, da moça do casal. Ela é que narra em segundo plano a história. Quem narra em primeiro plano é o cientista, que o autor se faz passar por ele. Em seguida vem então a história dessa mulher, chamada de Eleia, né? A Eleia vai contar o que aconteceu com ela até o momento em que ela foi colocada naquele casulo ali, naquela hibernação
meio que forçada, tá? É uma história absolutamente espetacular, com muita fantasia, com muita ficção futurista, né? Ela vive num universo, num mundo em que não existe mais, né? Mas que ele vai descrevendo gradualmente toda aquela evolução científica em que a civilização dessa garota, dessa moça, viveu. E ela conta tudo isso com muita naturalidade, que para ela não era mais do que o mundo em que ela vivia. Ponto. Mas o autor nos faz visitar uma civilização completamente diferente da nossa, com muita crítica social, com muita crítica política, com muita crítica ideológica, para agradar praticamente a todos os gostos, tá? Paralelo a isso, o autor, com todo o brilhantismo dele, o René Barjavel, é um autor espetacular, do mesmo nível de um Isaac Asimov, de um Arthur Clarke e de um, sei lá, de um Ray Bradbury, talvez até melhor do que alguns, porque ele pega a ficção científica, se apropria das ferramentas da ficção científica e conta uma história humana. Conta uma história de sentimento, de paixão. É isso que ele faz aqui. Paralelo a isso, ele conta de uma maneira muito debochada, de uma maneira muito irônica, de muito bom humor, ele conta a realidade do mundo em que essa história é contada, ou seja, a nossa realidade. O mundo de quando ele escreveu A Noite dos Tempos. Aquele mundo, aquela sociedade que presenciou o desterro, né? a descoberta daquele casal misterioso lá no Polo Sul. Então você tem várias visões no mesmo livro de diversos tipos de pessoa. Você tem a visão de um cientista que narra a história principal, que descobre as memórias da mulher que está ali enterrada, que está ali congelada, e da sociedade também, que vai em paralelo com tudo isso. Com várias reviravoltas extraordinárias, com várias catarses incríveis. Esse livro aqui, gente, sinceramente, é extremamente marcante. Eu não tenho a menor dúvida que eu já li esse livro umas 5 vezes. Pelo menos já li A Noite dos Tempos umas 5 vezes. Tenho que dizer para vocês que existem várias versões do livro, tá? Várias traduções, várias edições, mas quase todas elas são compatíveis, são válidas, tá? Não há necessidade de, eu quero achar essa edição que é mais bonitinha, que tem uma capa bonita aqui, que mostra até o casal aqui, ó. Mostra aqui o casal congelado, uma imagem bem bacana, mas não há necessidade de você conseguir essa edição, não. Várias edições, são todas muito boas, vale a pena. Mas o que é necessário? Leia A Noite dos Tempos, do René Barjavel. É absolutamente empolgante, sensacional. Lamento que até hoje esse livro não tenha sido transformado num filme, e o mais fiel possível esse livro. Porque você trocar qualquer coisa nesse livro aqui, você vai estar cometendo um crime. Eu custo a crer de que uma adaptação que seja desse romance, que não se prenda a isso aqui, que é praticamente um roteiro de cinema. Isso aqui é praticamente um roteiro de cinema pronto, tá, gente? Só precisa ser transformado para aquele script de cinema com diálogos, com subtextos, subfalas, etc. Isso aqui é absolutamente sensacional, tá? Eu indico isso aqui de coração aberto a vocês. Leiam A Noite dos Tempos, do René Barjavel, e depois, nos comentários, me diz se você gostou. Eu acho difícil, muito difícil, você dizer que não gostou. Até a próxima.